Pode? Falando direto da Paraíba, aí, que a gente estava conversando antes de começar aqui sobre a Paraíba, tá? Salve todos, vamos começar. Hoje nós estamos com um problema sério. Eu quero resolver dois problemas matemáticos extremamente importantes. Eu escrevi um monte de coisa no quadro para ganhar tempo, porque nunca dá tempo da gente falar tudo que quer falar. Então, cheguei um pouco mais cedo e escrevi para a gente poder ganhar algum tempo. Minhas preocupações matemáticas são aquelas ali. Está focando ali nas questões matemáticas? Meu problema fundamental hoje é saber por que se usa sabão em pó na máquina de lavar ao invés de sabão em barra. Primeira questão matemática a ser resolvida hoje. Segunda questão matemática. O que esfria mais depressa, o ovo de codorna ou o ovo de galinha? Essas questões são fundamentais, inclusive, respondendo essas questões, pode ser que nós cheguemos a uma das explicações da origem do universo, tá certo? Mas vamos ver como é que a gente caminha. Tá? Pode parecer brincadeira, mas essas são duas questões geométricas, tá? Que é o que a gente vai trabalhar hoje. Primeira coisa a dizer é o seguinte. Se você cortar, qualquer figura plana, se você cortar a figura plana em pedaços, em N pedaços, e somar as áreas de cada um desses pedaços, a soma das áreas é igual à área da figura original. Tá certo? Isso, na verdade, já é usado, essa ideia, esse princípio, já é usado há muito tempo. Isso é usado em Euclides. Não sei se vocês tiveram dor de cabeça de entender por que não é possível quadrar uma circunferência. Vocês conhecem esse problema, né? É impossível construir um quadrado que tenha a área de uma circunferência dada. Tá? Eu, quando estava no ensino médio, ficava preocupadíssimo de por que não era possível. Por quê? Se uma circunferência tem área πr ao quadrado, era só pegar um quadrado que tivesse lado, raiz quadrada de π vezes r. Lado vezes lado vai dar πr ao quadrado. Acontece que quando você fala isso, você está falando na composição com regra e compasso. A área, achar a área, aspas, palavra área aí, tá? Nos elementos de Euclides, era construir um quadrado, tá? A partir de decomposição da figura dada, tá? Que mantivesse a mesma área. Isso se chamava quadrar. O que não se pode fazer é quadrar uma circunferência com régua e compasso. Montar uma circunferência que, a partir do século XIX, se não me engano, tá? Que a gente passa a ter a função área, ou seja, a área, a utilização de fórmulas. Tá? Porque a ideia era, usando régua e compasso, como transformar figuras. Você cortava a figura e recompunha. Esse cortar figuras e recompor parte desse princípio que a gente está falando. A gente pode dividir uma figura em quantos pedaços a gente quiser, e a soma das áreas dos pedaços é igual à área da figura inteira. Tá legal? Isso é verdade para a área, não é verdade para o perímetro. Cada vez que você cortar uma figura, surgem lados que originalmente não faziam parte da figura. Tá legal? Você altera o perímetro, mas não altera a área. Aqui eu tenho, para facilitar a brincadeira, peguei um retângulo de lados 2A e A. Área desse menino aqui, 2A ao quadrado. Perímetro. A gente usa normalmente semiperímetro, P pequeno, para não encher a paciência de ficar usando 2P. Vou usar um P grande. Perímetro. 2 vezes 2A mais A. Perímetro 6A. Corto isso aqui no meio. 2 quadrados. Área de um dos quadrados. A ao quadrado, do outro A ao quadrado. Área dos dois, 2A ao quadrado. Perímetro, 4A mais 4A, 8A. Aqui era 6A, passou a 8A. Por quê? Porque aqui surgiu um A e aqui surgiu outro A, que não fazia parte da figura original. Tá certo? Existe um brinquedo no mercado que, na verdade, é uma lenda. Vocês conhecem a lenda do Tangram? A lenda do Tangram diz que... Não sei se é lenda não, tá? Ou se é historinha que algum matemático inventou e que é um quebra-cabeça. E tem um monte dessa história. Pirâmide de Hanoi.
é uma lenda hindu. Eu acho que, se não me engano, a pirâmide de Hanoi foi também feita no século XIX, se não me engano, tá? O Tangram disse que é um ladrilho muito raro, do rei de não sei o que lá, que o ladrilho caiu no chão, ladrilho chinês, quebrou em 7 partes assim. Tá? E daí foi Deus que mandou quebrar o ladrilho nessa forma certinha. Né? E aí o operário que teria quebrado o ladrilho tentou remontar o ladrilho e começou a montar um monte de figuras. Aí na internet você tem toneladas de figuras com Tangram. Tá? Ele funciona como um quebra-cabeça e você também pode bolar interessantes problemas matemáticos com ele. Tá? Aqui está um. Peguei as 7 peças, desmontei e fiz um gatinho. A área de qualquer figura montada com Tangram não pode sobrepor as peças, certo? Tem a área do Tangram original. Se isso aqui tem lado A, a área A ao quadrado, esse gato tem área A ao quadrado. Agora, perímetro não. Perímetro muda. Tá? E você pode começar a pensar num monte de probleminha. Um deles, por exemplo, que você poderia pensar, não resolvi não, mas a gente podia pensar, a área o perímetro desse gato é maior que o perímetro do quadrado. Isso seria fácil provar. Agora, acho que não deve ser muito fácil provar que o menor perímetro possível, não estou afirmando que isso é verdade, estou levantando a conjectura, de que o menor perímetro de figura possível seria o perímetro do quadrado montado. Tá? Prova isso. Você começa a ter um monte de probleminhas matemáticos que você pode tentar buscar para discutir, ou obter figuras de áreas semelhantes, áreas equivalentes. Você pode criar um monte de problemas com Tangram, que existe bastante proposta disso na internet. Tá legal, ó. Um resultadozinho interessante é esse aqui, ó. Quadrado do lado A. Eu vou pegar esse quadrado de lado 3A e dividir ele em 9 quadradinhos de lado A e tirar os quadradinhos da ponta. É claro que se eu tirar os quadradinhos da ponta, a figura que resta, que é essa cruz, tem área menor que a figura original. Eu tirei pedaço dela. Na verdade, aqui você tem 9A ao quadrado, isso aqui você tem 5A ao quadrado. Tá certo? Mas o perímetro dela se conserva. Tá certo? Por que essa figura tem o mesmo perímetro que essa? Porque eu criei segmentos nessa figura, ou seja, quando eu cortei, eu gerei segmentos que compensam os segmentos que foram tirados. Tá certo? Essa ideia de poder recompor a figura, ela é usada, nós usamos essa figura quando trabalhamos com determinação das fórmulas de área. Uma coisinha em sala de aula para trabalhar com área é caracterizar a área como grandeza. Tá? Toda grandeza ela é medida, toda grandeza. O valor de uma grandeza é o resultado de comparação. O que é medir? Medir é comparar grandezas de mesma espécie. Então, se eu for medir o comprimento, eu meço comprimento comparando o comprimento com o comprimento. Se eu quiser o comprimento dessa sala de aula, eu preciso de um comprimento que seja padrão. O padrão que nós normalmente usamos são padrões tomados internacionalmente, como, por exemplo, o metro. Tá certo? Na Bíblia, a Arca de Noé, as medidas são dadas em côvado. Côvado é a distância do cotovelo à ponta do dedo. Tá? Existe registro, eu vi pelo menos, 5 tamanhos de côvados diferentes, tá? Usados. Ou seja, se a gente tiver que reproduzir a Arca de Noé, já era, porque a gente não sabe o quanto é. A medida a gente não tem. Então, na verdade, é medir, comparar Quer ver, bola de gude. A galera mais nova não joga, mas a galera aqui já deve ter jogado bola de gude. Então, pelo menos a galera que veio de subúrbio. Tá? Porque a galera de Zona Sul, não menosprezando, joga bola de gude na pia do banheiro. Aí não tem muito espaço para jogar bola de gude. Mas no subúrbio, pipe bola de gude ainda é uma brincadeira bastante usada pelas crianças. E ela é cheia de medida, né?
Uma delas é o palmo. Só que quem tiver o maior palmo, se deu bem, né? Tá? Tem outras brincadeiras infantis com medida. Mamãe, essa não sei nem se vocês conhecem, essa aqui é antiga. Mamãe, posso ir? Pode. Quantos passos? 3 de elefante. Você lembra dessas brincadeiras? Não, que bom. Estou velho, né? Olha só. Aí você fala, 3 de elefante, eram passos grandes. 2 de formiga. Uma brincadeira antiga que você também trabalhava com medidas. Mas o que você precisava fazer é você ter um padrão. Se você pensar em comércio, tá? Por exemplo, vamos usar pé mesmo. Jarda, pé e polegada é tirada de largura do polegar, jarda, ponta do dedo, a ponta do nariz, pé, comprimento do pé. Só que não é um pé qualquer, um dedão qualquer, uma distância qualquer. É Rei Luiz não sei quem. Luiz não é ele é inglês, é Henrique qualquer coisa. Tá? Inglês que é Luiz, francês é Luiz. Né? Henrique não sei quem era o dedão dele, não um dedão de dedo. Mas a gente podia fazer, por exemplo, venda no comércio com sapatos. Você chegava para comprar um tecido, tirava o sapato e falava, me dá 10 sapatos desse tecido aqui que eu gostei. Ou seja, que ia ter nego querendo usar sapato 44 é mole, né? Porque como é que você vai estabelecer o preço? Qual a saída? Padronização. Padroniza-se criando o metro, tá? Que é um sistema internacional de medida. Tá certo? Mas a área tem um problema. A comparação é feita direto, tá? Você mede litros, você faz a comparação direto. Mas tem medidas, área e volume são duas, onde você não faz comparação direta. Eu nunca vi ninguém medir a área de forma direta. O que seria a forma direta? Que era a área dessa sala. Sala, vamos fingir que é retangular. Ela não é retangular, não, mas vamos fingir. Aí o que você faz? Pega um quadrado de cartolina ou de papelão, de 1 metro por 1 metro, começa a encaixar no chão. 1, 2, 3, 4. Aí você vai ver quantos metros quadrados cabem nessa sala. Ninguém nunca fez isso que eu saiba. O que você faz é de forma indireta. Mede um comprimento, mede o outro comprimento, tá? E multiplica um pelo outro. A partir daí nós tiramos as fórmulas de área. Tá certo? Mas é bom para a molecada que eles percebam que a área é uma comparação com um quadrado. A gente está fazendo uma comparação de forma indireta, mas está fazendo a comparação. A área não é o resultado de uma fórmula. A fórmula é que nos permite fazer essa comparação de forma indireta. E a gente sai tirando fórmulas, admitindo, tem num livro nosso também, proporcionalidade que nos permita fazer a área e começa com uma comparação direta, depois prova por proporcionalidade, que a gente pode considerar a área de um retângulo com A vezes B. Aí o que a gente faz? Se a gente conhece a área do retângulo, a gente pode tirar a área de um paralelograma. Fazendo o quê? Utilizando aquele princípio. Como? Corta. Ó, isso aqui A, isso aqui H. Não vou usar B, porque B aqui é acumulado. A diferença da altura do retângulo paralelogramo é que no retângulo a altura é o próprio lado. Tá certo? No paralelogramo não é o próprio lado, é a distância entre os dois lados paralelos. Corta aqui e joga esse troço para o outro lado, joga esse triângulo para o lado de cá. Não é difícil provar que esses dois triângulos são congruentes. Esse pedaço aqui compensa esse de cá. Isso aqui se transforma em A. Eu apago isso aqui, eu tenho um retângulo. A área é A vezes H. Usei esse princípio. Se eu quiser tirar a área, sei lá de quê? Do triângulo. O triângulo também usa isso, né? Se eu conheço a área do paralelogramo, eu posso tirar a área de um triângulo. Dado um triângulo qualquer, está aqui um triângulo, de base A e altura AH, eu posso desenhar um outro triângulo congruente a esse do lado de cá. Aí eu tenho dois triângulos congruentes, eles têm a mesma área, tá? Só que agora é um paralelograma, A vezes H dividido por 2, A vezes H dividido por 2, tirei a fórmula de como tirar um triângulo. Pode tirar a fórmula para calcular a área de um trapézio. Se eu tenho a área do triângulo, Azão, Bzão, Bzinho, distância das bases, H,
esse triângulozão aqui, Bzão vezes H sobre 2. Esse triângulo aqui, a altura dele está do lado de fora, certo? Bzinho vezes H sobre 2. A área do trapézio, Bzão mais Bzinho, H em evidência, vezes H sobre 2. Tirei a fórmula do trapézio. Na verdade, todas as fórmulas de áreas que a gente usa, tá? Praticamente todas, circunferência nós íamos ter alguma dor de cabeça, o que a gente usa é utilizar esse princípio, divide à vontade. Tá legal? Brincadeirinha nossa aqui. Se eu pegar um quadrado do lado A, área A ao quadrado, perímetro 4A. Divide um quadrado em 4 quadradinhos. Ou seja, dividir cada lado em 2. Tá certo? Qual é a área da soma dos 4 quadradinhos? Se eu conheço a fórmula, isso é 4 vezes... Cada lado aqui agora vai ser A sobre 2. A sobre 2 ao quadrado, isso é 4 vezes A ao quadrado sobre 4. Isso aqui é A ao quadrado, não mudei a área. E o perímetro? 4 quadradinhos. Vou fazer o seguinte, de propósito, tá? Pegar esse 2 aqui, que é o total de partes que eu dividi o lado, e colocar 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Porque se eu dividir em 2, eu obtive 2 ao quadrado, quadradinhos. Se eu dividir em 3, vou obter 3 ao quadrado, os quadradinhos. 2 ao quadrado, vezes. Lado dele é A sobre 2, só que cada quadradinho desse aqui tem 4 lados. 4 vezes A sobre 2. Corta isso com isso aqui. Dá 2 vezes 4A. Que é 2 vezes o P1. Esse aqui, quem é a 3? Quem é a 3? A3, 9 quadradinho, 3 ao quadrado, vezes... Aqui eu também podia ter colocado ao quadrado logo isso. Ó. Quando eu levar ao quadrado, ele corta lá. Entendeu? Tem motivo para fazer isso, tá? Dá com N aqui, ó. 3 ao quadrado vezes... 3 ao quadrado, número de quadradinhos. A sobre 3, o lado de um dos quadradinhos. Ao quadrado. Isso é 3 ao quadrado, que multiplica A ao quadrado sobre 3 ao quadrado, corta. A ao quadrado não mudou a área. Perímetro. 3 ao quadrado vezes A, 4 vezes A sobre 3. Corta esse com esse, isso dá 3 vezes 4A, que é igual a 3 vezes o perímetro 1. Isso aqui, dividindo em N partes, N ao quadrado vezes A sobre N elevado ao quadrado, isso vai dar N ao quadrado, que multiplica A ao quadrado sobre N ao quadrado, corta N ao quadrado com N ao quadrado, não mudou a área. Perímetro. Se eu dividir o lado em N, vou obter N ao quadrado, quadradinhos, vezes cada lado A sobre N, só que são 4 deles. 4 vezes A sobre N, cada um desses quadradinhos. Corta esse com esse, é N vezes 4A, que é igual a N vezes o perímetro 1. Ou seja, vou dividir do quanto eu quiser. O que acontece em cada divisão que eu fizer? A área não muda, porque a gente já sabia que não ia mudar. E o perímetro? Se eu dividir cada um em 2, o perímetro dobra. Em 3, o perímetro triplica. Em N, o perímetro fica multiplicado por N. É difícil entender por quê, né? Porque se eu corto aqui e aqui, vou separar, tá? Ao separar, eu vou ter 2 linhas dessas e 2 linhas dessas. Dobrei o perímetro. Tá certo? Se eu dividir em 3, vou separar isso aqui em pedaços. Como se eu tivesse
duas dessa, duas dessa, duas dessa, duas dessa. Tripliquei o perímetro. Tá certo? Legal. Se é válido isso para o perímetro, o que acontece com a área? Agora com sólidos. Sólidos. Não se fala em perímetro de sólido, né? Mas se fala em área total. Qualquer corte que eu faça num sólido, se eu separar em pedaços, a soma dos volumes dos pedaços é o volume do sólido inteiro. Tá certo? Mas a área, não. Cada vez que você cortar, você obtém área nova. Então, eu tenho o seguinte, peguei um cubo, 2A, 2A, 2A. Volume disso, 8A ao cubo. Área total, 24A ao quadrado. Aí vou fazer o seguinte, cortar aqui no meio, em dois blocos. A, 2A, 2A, A, 2A, 2A. O que vai acontecer? Quando eu corto, surge esse lado, surge esse lado de cá. Esse de cá é 2A por 2A, 4A ao quadrado. Esse de cá, 2A por 2A, 4A ao quadrado. Ou seja, acaba de aparecer 8A ao quadrado a mais de área. A área total sai de 24A ao quadrado para 32A ao quadrado. 8A ao quadrado a mais de área. Conforme for cortando, isso aumenta. Figura irmã dessa de cá, no plano, só que no espaço, é essa aqui, ó. Pega um cubo e tira um cubinho de cada aresta, tá? Vamos imaginar 3A, tá? 3A. Ou seja, o cubo original 3A, 3A, 3A. Eu tiro um cubinho de aresta A de cada lado. Muda o volume? Muda. Tirei um pedaço dele e mudou o volume. Presta atenção, deu dentada no bolo, o bolo diminuiu. A massa diminuiu. Tá certo? Muda a área. Repara que a área dessa figura, área total, é igual à área do cubo original. Que é para cada cubinho que eu tirei 3 faces quadradas de A por A. E apareceram 3 faces quadradas de A por A. Tá certo? A essa altura do campeonato, a gente já pode responder a primeira pergunta. Pensar em responder. Preste atenção. Eu vou até fazer um probleminha aqui com vocês. Legal, que eu apliquei uma vez na escola e me deu dor de cabeça. Eu vou mostrar para vocês por que deu dor de cabeça, tá? O problema é o seguinte, antes de responder a pergunta número 1, a importante pergunta sobre o sabão em pó na máquina de lavar. Vou imaginar o seguinte, voltar para cá. Ó. Eu apliquei numa prova, segunda série do ensino médio, o seguinte, eu dei a receita de um bolo. Eu dei a receita de um bolo, dei mesmo a receita de um bolo. E o bolo tinha 40 centímetros, 40 centímetros, 10 centímetros. Para fazer o bolo, eu precisava usar 500 gramas de farinha de trigo. Aí eu resolvi fazer o seguinte. Na hora de fazer... e eu também precisava usar, eu queria cobrir esse bolo com glacê. Aí, na receita, apareciam 500 gramas de açúcar. Tá? Só que na hora de fazer o bolo, descobri que eu não tinha uma forma para fazer um bolo desse tamanho. Aí eu resolvi dividir o bolo
em 2 Estou rindo, foi muito engraçada a discussão que eu tive com a menina, vocês vão ver só. O bolo passou a ser 20 centímetros, 40 centímetros, 10 centímetros. 20 centímetros, 40 centímetros, 10 centímetros. Minha pergunta era o seguinte: quanto de farinha eu vou usar para fazer esses 2 bolos e quanto de açúcar? Farinha não muda, porque a farinha faz parte da massa do bolo, ela é proporcional ao volume do bolo. Eu cortei o volume do bolo, continua o mesmo. Glacê. Glacê é proporcional à área do bolo. Tá certo? Como eu cortei o bolo, surgiram 2 áreas novas, que vai aumentar a quantidade de glacê. A quantidade de açúcar muda. Tá? Não sei se vale a pena a gente fazer aqui, mas o modo de fazer, farinha nem gasta, o argumento não gasta tempo. O argumento é, como a massa total dos 2 bolos é a mesma massa do anterior, a farinha não muda. Do glacê, você calcula a área total desse aqui, tá certo? E divide 500 gramas pela área total desse aqui. Aí você vai descobrir quanto de glacê, de açúcar você precisa para cobrir cada centímetro quadrado de bolo. Se eu acho... opa, aí, ó, estou fazendo o erro cometido pela menina, tá? Não acha a área total. Acha a área total menos o de baixo. Você vai achar 1, 2, 3, 4 o de cima. Pega essa área que você encontrou, divide 500 gramas pela área. Você vai achar quanto você gasta para cobrir cada centímetro quadrado com açúcar. Aí você acha a área desses 2 menos o de baixo. Tá? E multiplica pelo quanto você gasta para fazer cada centímetro, vai descobrir, aumenta, acho que dá, se não me engano, dá 650, se não me engano é isso. Tá legal? Tá? Aí eu apliquei isso numa prova, legalzinho, né? Aí uma menina fez a questão e calculou com a área total, com a parte de baixo. Claro, o raciocínio dela está perfeito, aspas, está bem feito, ele entendeu o que tem que ser feito, mas cometeu um erro. Aí eu descontei sei lá, desconta meio ponto aqui, porque não passa glacê na parte de baixo, preste atenção no que está fazendo. Aí eu defini, não, professor, por que você descontou? Porque você passou glacê na parte de baixo do bolo, você não passa glacê na parte de baixo. Você tinha que... Por que eu não passo glacê na parte de baixo? Não dá para passar glacê na parte de baixo do bolo. Professor, o bolo é meu. Eu passo glacê onde eu quiser. Eu falei, olha, o bolo pode ser seu, mas na parte de baixo você não passa glacê. E você tem que ter cuidado com essas brincadeiras. Isso aí foi apelação da garota, sem dúvida nenhuma. Taquei no meio ponto. Por meio ponto faz o capeta, quanto mais passar glacê debaixo do bolo. Mas tem que ter cuidado, inclusive, como você monta a pergunta. Uma vez, essa pergunta estava bem montada, bem estruturadinha, foi a apelação da menina. Mas só para... Eu me lembro de uma vez que numa prova também que eu coloquei uma tabela. Vocês devem lembrar de função, que o que caracteriza uma modelagem por função afim é que se o x cresce em PA, o y também cresce em PA. Ou seja, intervalos iguais de x correspondem a intervalos iguais de y. Preste atenção na reta. Pensa na reta no gráfico. Se você pegar pedaços iguais no x, você vai formar triângulozinhos na reta que tem o cateto com o mesmo pedaço aqui, o outro cateto também vai ter o mesmo tamanho. Ou seja, conforme você cresce o x em PA, o y também cresce em PA. Aí eu coloquei uma tabela com x crescendo em PA, o y crescendo em PA, só que tem o seguinte, você deu pontos discretos, você desconfia que a modelagem seja por função do primeiro grau. Mas você não sabe o que está acontecendo entre um ponto e outro. Tá certo? Isso você não sabe. Então você fala que há uma evidência de que
Isso deve ser modelado por função do primeiro grau. Aí a pergunta foi essa. Observando as variações de valores de x e y, há evidência de que a modelagem do problema seja feita por função afim? Resposta do aluno, sim. A matéria do bimestre é função afim. Eu dei certo. Claro que tem evidência. Se eu estou dando função afim naquele bimestre, o problema da prova vai cair sobre o quê? Exponencial. Tá certo? Aí deu. A forma como se pergunta tem que ter cuidado. Essa aqui foi engraçada no meio da brincadeira. Agora vamos responder. Por que se joga sabão em pó? Por que se joga sabão em pó na máquina de lavar ao invés de sabão em barra? Porque você quer que o sabão dissolva. E o sabão dissolve em contato com a água. A superfície do sabão é que dissolve, não é dentro do sabão. Tá? Dissolução de sabão não tem efeito micro-ondas, cozinha por dentro. Tá certo? A superfície do sabão em contato com a água é que dissolve. O que você faz para um sabão dissolver mais rápido? Corta. Se você cortar o sabão, aumenta a área, aumenta o contato com a água, a dissolução é mais rápida. Aí o que você faz? Corta de novo. Aumenta a área, corta de novo, corta. O que você fez? Você fez sabão em pó. Se você cortar em pedacinhos pequenininhos, a dissolução do sabão vai ser mais rápida. Tá? Por isso que se usa sabão em pó. Ou seja, sabão em pó na máquina de lavar é matemática. Quer ver outra coisa matemática? É antiácido. Quem gosta de se autotorturar, compra antiácido em pastilha. Que está morrendo de azia, coloca no copo e joga o antiácido no copo e fica esperando a pastilhinha derreter. O que você faz? Se por acaso comprar a pastilha, tem a grande ideia de amassar a pastilha para jogar na água. Porque se você pulverizar a pastilha, o contato dela com a água vai ser muito mais rápido. Alguém teve essa ideia e fez o antiácido em pó. Você corta, joga na hora, sobe, dissolveu, você bebe, está feito. Tá certo? Isso é um problema matemático. Tá certo? Ou seja, conforme você corta, qualquer coisa que você corta, você aumenta a área. E isso é usado pela própria natureza. Tá? O intestino, a absorção de alimentos se dá por contato. Se você quer aumentar, claro que você não vai pegar o intestino e cortar em pedacinhos, né? Mas você aumenta a superfície criando-se vilosidade. A natureza faz isso. A parede do intestino ela é assim, ó. Quando o alimento passa, ele tem uma superfície. O intestino já não é pequeno, ele tem alguns metros. E tem uma superfície muito grande, porque o intestino é lotado de vilosidades. Tá? Para aumentar a superfície de absorção. Esse processo já acontece na mastigação. Tá, Você vai, para que o contato do alimento com a parede do intestino seja maior, você esmaga o alimento ou pulveriza, transforma ele em pasta para você ter um contato com a superfície. A absorção se dá por contato. Tá? Essa relação da área é interessante. Bem, primeira pergunta nossa está respondida. Agora vamos para a nossa segunda grande pergunta. O que esfria mais rápido, o ovo de galinha ou o ovo de codorna? É outra coisa importantíssima. Pode parecer brincadeira, mas é mesmo. Isso aqui, por exemplo, se não acontecesse, nós teríamos problemas sérios. Um deles, isso do intestino aqui, é sério. Se não houvesse essa possibilidade de aumentar a superfície de contato, a gente não existia. Ou se existia, nós seríamos grandes amebinhas, sei lá o que ia existir da vida, que também se dá para absorção. Também tem retículo endoplasmático rugoso dentro das células, também usa esses princípios. Esses princípios são usados. Isso aqui também vai ver, nós vamos ver aqui. A questão disso aqui é o seguinte. O que acontece? Até agora eu trabalhei com o seguinte, mantém o tamanho da figura,
e corta essa figura. Vamos aumentar, e aí a gente viu que cortando a figura, mantendo o tamanho original, você só vai cortar a figura em pedaços, depois somar os pedaços, as áreas se mantêm. O que acontece quando eu aumento o lado? A gente também sabe o que acontece, mas vamos discutir com um pouquinho mais de carinho isso aí. Ó. Deixa eu pegar um pequenininho aqui. Ó. Tentar não gastar tempo, tá? Se isso aqui tem lado A, isso aqui tem lado 2A, se eu desenhar um aqui, não vai dar aqui que vai ficar grandão, tá? Não vou gastar tempo não. 3A. O que acontece aqui? Área A ao quadrado. Ao invés de trabalhar com perímetro, vou pegar a diagonal disso aqui. Diagonal. Raiz quadrada de A. Área. 4A ao quadrado. Opa. Era para ver se a galera estava prestando atenção, tá? Eu sempre falei para os meus alunos uma coisa. Professor não erra. Professor se engana. E quando ele se engana, a culpa é do aluno. Olha só. Quem é que não passou por uma dessas em sala de aula, do aluno fazer uma pergunta e você falar assim, ué, como é que eu faço isso? Isso, na verdade, faz muito bem, para te ser sincero. Tá? Eu, por experiência, tenho isso. Você demonstrar erro. Inclusive, eu já dei aula provocando erro de propósito. Tá? Eu errava para forçar a discussão sobre um erro. Eu errava um erro esperado. É claro que isso só deve ser feito depois que os alunos têm confiança em você, né? Se no primeiro dia de aula você começar fazendo isso, você está roubado, né? Quem vai falando coisa, não sabe nada. Tá? Mas com muita frequência, os erros ajudam mais ao entendimento do que os acertos. Tá? Discutir erro é muito interessante. Apresentar, por exemplo, discussões de erros cometidos numa prova é muito interessante, sem, obviamente, diminuir quem tenha cometido o erro. Porque você cai nos pontos onde os erros acabam sendo recorrentes, tá? E discute isso. É muito interessante. Tem estudo de erro mesmo, tá? Qual é a diagonal disso aqui? Vou colocar 1 em 1. Área 2. Diagonal 2. 2A, raiz de 2. Área 3. 9A ao quadrado. Diagonal 3. 3A, raiz de 2. Olha só. A diagonal fica descarada, né? Vou fazer até um pouquinho diferente isso aqui. Não. 2 vezes a raiz de 2. 3 vezes a raiz de 2, é isso mesmo. Olha só. Se você multiplica o lado por A área fica multiplicada por A ao quadrado. Se você multiplica o lado por 2, a área fica multiplicada por 2 ao quadrado. Multiplica o lado por 3, a área fica multiplicada por 3 ao quadrado. Multiplica o lado por K, a área fica multiplicada por K ao quadrado. Ou seja, o que acontece em figuras planas figuras planas semelhantes com coeficiente de proporcionalidade K, todas as medidas lineares correspondentes ficam multiplicadas por K. Diagonal, perímetro, pega o que você quiser aqui, pegar ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio aqui, não, aqui já tem, ponto médio aqui, isso aqui é a metade desse aqui. Ou seja, qualquer medida linear fica multiplicada por, no caso aqui, por 2, por K. E as medidas quadráticas, as áreas, todas as áreas correspondentes ficam multiplicadas por K ao quadrado. Tá legal?
E o que acontece com os volumes? Ah, tem uma coisa interessante. A gente poderia fazer isso aqui, depois do volume, tem uma coisa interessante. Não sei se vocês vão chegar a receber isso, mas na revista do professor de matemática número 1, caiu teve um artigo do professor Imenes chamado Matemática do Caipira, vocês conhecem? Tá, ele é famosíssimo e é bastante interessante essa brincadeira. Segundo o Imenes, isso é verdadeiro. Tá? Ele conta que um advogado comprou um sítio, mas o sítio que ele comprou não tinha água, então ele ia fazer um poço artesiano. Mas descobriu que o sítio do vizinho tinha um olho d'água. Ele propôs para o vizinho puxar um cano de 1 polegada, buscando água desse olho d'água, e ele pagava, sei lá, R$100 por mês, para ele poder ficar usando a água do sítio. O vizinho tinha água sobrando, concordou, e ele ficou lá usando água. Passa algum tempo, esse advogado resolve criar porcos. E para criar porcos ele precisava de uma quantidade maior de água. Aí ele vai para o caipira, o artigo é chamado de matemática caipira porque a conversa, o caipira fica falhando com sotaque de caipira mesmo, tá? Vira para o caipira e pergunta, escuta, não quer fazer uma coisa comigo? Eu pego um olho d'água do seu sítio, água com um cano de 1 polegada. Eu passo e te pago R$100 por mês. Eu passo a pegar água com um cano de 2 polegadas e te pago R$200 por mês. Aí o caipira parou para pensar um pouquinho e falou, não, concordo não. Você pega a água com um cano de 1 polegada e me paga R$100. Você está propondo pegar água com um cano de 2 polegadas e me paga R$200. Mas quem me paga a água que passa por aqui e por aqui? Olha só. Aparecem os desenhos no artigo. 1 polegada, outro cano de 1 polegada. Um cano de 2 polegadas seria isso aqui. Se ele paga R$100 para pegar água com um cano desse aqui, com 2 canos desses, ele pagaria R$200. Agora, um cano de 2 polegadas, quem paga a água que passa por aqui e por aqui? Segundo o Imenes, isso de fato aconteceu. Quanto ele teria que pagar? 400. Tá certo? Porque se ele dobra a medida linear, ele multiplica por 4 a área. Aí você está considerando que a vazão é proporcional à área. Tá certo? E o que acontece com os volumes se a gente multiplicar os volumes por K? Ó, fazer só 2 cubinhos. A gente já sabe isso, só está discutindo essas brincadeiras. Cubinho. Volume. A, 2A, 2A, 2A. Olha só, gente, antes de mais nada, o que eu estou fazendo aqui de exemplo, como eu fiz no outro, isso não é uma demonstração, tá? Exemplos não demonstram. Então, você pode até convencer as pessoas do que o princípio do que você está falando está correto, mas isso não é demonstração. Repare que se a gente aceita o princípio de que, cortando figuras, a soma dá o mesmo, há fórmulas de área
tira um pedaço, passa para o outro lado, isso é demonstração. Você está chegando a uma fórmula, você está demonstrando que aquela fórmula pode ser usada para calcular a área de um triângulo, por exemplo. Tá? Mas exemplo, com A e 2A, isso não é demonstração. Tá? Casos particulares não demonstram o genérico. Tá? Exemplos destrói, contra-exemplos destrói o todo. Mas exemplos não provam o todo. Tá certo? Eu já tive dores de cabeça em bar, por exemplo, tomando uma cervejinha, conversando, porque às vezes depois de algum tempo eu só me tornei mais chato, porque acho que chato eu fui desde que eu nasci. Tá? Chato mesmo. Uma das chatices que eu fazia é que quando começava a discutir sério num bar, uma das primeiras coisas que eu fazia é, vamos fechar dicionário. Eu quero fechar dicionário. O que você está chamando de cada coisa? Porque eu comecei a torrar minha paciência de discutir 2 horas e depois descobri que nós estamos falando a mesma coisa com linguagem diferente. Tá? Não dá o mesmo. Uma das dores de cabeça que eu me lembro de ter tido é que uma vez eu afirmei que eu conhecia uma mulher que era má motorista. Caíram no meu pescoço. Tá. E por causa disso, toda mulher é má motorista? Eu não afirmei isso. Eu disse que eu conheço mulher que é má motorista. Tá? Não afirmei que toda mulher é má motorista. Sim. Mas se você conhece, então toda mulher... Quem está afirmando isso é você, eu não disse isso. Tá? Por quê? E realmente eu conheço. Tá? Como conheço o homem, que é péssimo motorista. Tá? E conheço mulheres espetaculares como motorista. Minha mulher não é um exemplo, ou não de dar. Mas minha irmã é excelente motorista. Tá? Inclusive, minha irmã aprendeu a dirigir dirigindo caminhão. Ela dirige muito mais do que eu. Tá? Mas o fato da minha irmã dirigir bem não transformou todas as mulheres em boas motoristas. Porque um exemplo não prova o todo. Mas se alguém me afirma que todo homem dirige bem, basta um exemplo para você mostrar que essa afirmação é verdadeira. Ou seja, um contra-exemplo destrói o todo, mas um exemplo não prova o todo. Tá certo? Me conta aqui, o que acontece com o volume? A ao cubo, aqui, volume 1, volume 2. 8A ao cubo. O que acontece com as áreas? Todas elas, tá? Vou chamar a área de um lado só. Podia pegar a área total, área de uma seção, qualquer área de um lado. A ao quadrado. A área de um dos lados, a correspondente. 4A ao quadrado. O que acontece com uma medida linear? Pode ser o próprio lado. Vou pegar a diagonal. Diagonal 1. A raiz de 3, diagonal do cubo. Esse aqui, diagonal 2. 2A raiz de 3. Se você multiplica por K as medidas lineares, os volumes ficam multiplicados por K ao cubo. As áreas ficam multiplicadas por K ao quadrado. E as medidas lineares ficam multiplicadas por K. Tá certo? Isso é muito importante. Isso é usar direto. A natureza usa isso direto. Tá? Cuidado, tá? A natureza não usa matemática, mas, pelo menos a minha posição é essa. Tá? Eu já peguei livro de história, que o primeiro capítulo era... Eu tenho isso em casa até registrado, porque eu já até discuti essa questão. A matemática antes do homem. Como se a natureza produzisse matemática. Na minha opinião, matemática é uma produção humana, ponto. Acabou a humanidade, acabou a matemática. Não, mas as relações... Atenção. Relação não é matemática. Matemática é uma prática social. Tá certo? Mas você explica muitos fenômenos que acontecem na natureza a partir dessa prática, dessa coisa que a gente chama de matemática. Um deles é essa questão do ovo. Presta atenção. Pensa comigo. É possível a gente imaginar que um ovo de codorna
seja semelhante ao ovo de galinha. São dois sólidos semelhantes. E é razoável, vamos lá que estou chutando, mas serve para a gente, que o ovo de galinha tem o dobro do comprimento linear, ou seja, se isso aqui mede H, isso aqui mede 2H. É razoável imaginar que o ovo de galinha é o dobro do ovo do codorna. Tá? Mesmo que não seja, serve para a gente pensar. Como é que um ovo esfria? Equilíbrio térmico com o ambiente. Obviamente, se o ambiente estiver mais quente que o ovo não vai esfriar, o ovo vai esquentar. É por isso que o ovo esquenta no fogo, tá certo? E esfria na geladeira, tá certo? A troca é troca com o ambiente, não é uma coisa natural, é uma tendência ao equilíbrio térmico. E esse equilíbrio é dado pela casca, concorda? Pela superfície. Ou seja, o calor se propaga pelo ovo e começa a ser trocado com o ambiente pela superfície do ovo. O que significa que quanto maior a superfície, mais rapidamente ele vai esfriar. Ficaria parecida com a questão se você quer esfriar um ovo rápido, pega o ovo e corta, cozinha primeiro, hein? Tá certo? Corta o ovo em pedaços que ele vai esfriar mais rápido. Mas você pensando no ovo, você pode pensar o seguinte, qual é o volume desse aqui? Vamos dizer que isso aqui tenha volume Vzinho. Isso aqui vai ter volume Vzão, que é igual a 8 Vzinho, concorda ou não? Porque se eu dobro a medida linear, eu multiplico por 2 ao cubo a medida volumétrica. Qual é a área desse aqui? A área desse aqui é, sei lá, Azinho. Ou seja, a quantidade de casca dele é Azinho. Qual é a área desse aqui? A área desse aqui, 4 Azinho. Repara uma coisa. Para um volume V, eu tenho uma área A. Aqui, para cada volume V, eu tenho uma área A sobre 2. Ou seja, para cada volume V, eu tenho metade da quantidade de área que eu tenho aqui. Tá certo? Em outras palavras, proporcionalmente aos volumes, em relação aos volumes, o ovo de codorna tem mais casca. Tá certo? Isso na prática você também sabe. Tá, tem mais coisa aí na jogada, né? A capacidade de troca das cascas, eu estou considerando que são iguais, né? Pode ter um coeficiente lá que altere. O que significa que quem esfria mais rápido? O ovo de codorna. Por quê? Porque tem mais casca, o volume dele. Tá certo? Relação parecida que existe com a batata. Quando eu era criança, minha mãe mandava na venda comprar batata. Mandava na venda comprar um monte de coisa, porque a relação é bastante diferente do que tem hoje. Né? Você vai a um supermercado, tinha a vendinha da esquina, tinha o cadernetinha no lugar do cartão de crédito. E ela mandava comprar batata que fosse mais ou menos do tamanho de um ovo. Matematicamente, minha mãe estava errada, porque o ideal seria comprar batatas desse tamanho. Por quê? Quanto maior a batata, menor a quantidade de casca em relação ao volume da batata. Pensa que se eu comprar batatinhas desse tamanho, na hora que você descascar, acabou a batata. A ponto daquelas batatinhas calabresas, você nem descasca porque não é maluco. Vai comer com casca e tudo, porque se descascar sobrou uma azeitona. Tá certo? Então minha mãe estava errada? Não, mãe, a senhora não estava errada. Tá? Por quê? Porque batatas grandes não têm o mesmo gosto que batatas pequenas na hora de cozinhar. Mas a relação, salvei meu almoço de domingo, né? Olha só. Mas a relação é essa mesmo. Quanto maior a batata, menor a quantidade de casca em relação ao volume da batata. Tá certo? Outra coisa interessante de observar sobre essa relação entre volumes e área é que a natureza estabelece o volume certo para cada animal. Para cada coisa, na verdade. Tem um filme antigo em que os insetos ficam gigantescos. Aí uma pessoa está saindo de casa,
um louva-a-Deus sai de dentro do bueiro, um louva-a-Deus de uns 4 metros de tamanho. Fique despreocupado. Você nunca verá um louva-a-Deus de 4 metros sair de dentro do bueiro. Nem uma barata. Porque é impossível um louva-a-Deus de 4 metros existir. Por quê? Por causa da geometria. Vamos pensar não no louva-a-Deus, mas no ser humano. Quanto pesa um homem saradão, para facilitar as contas, de 2 metros? Saradão não, magro, 100 quilos. O cara de 2 metros pesa 100 quilos? Pesa. Se for magro, pesa. Tem que ser magro mesmo, tá? Porque 2 metros é altura pra caramba, tá? Um bocado de altura. A porta tem 2,10 metros, a porta padrão. O cara significa que se ele esticar o dedo, ele bate no portal. Ele diz assim, tem que ter cuidado, 2 metros é de respeito. Imagina que esse cara tem 2 metros e pesa 100 quilos. Ele entre numa máquina de teletransporte. A Mosca da Cabeça Branca, assistir esse filme? Eu achei ele uma porcaria, mas olha só. Eu gosto muito de filme de terror, mas aquele é... Teve uma vez que um aluno me indicou um filme, eu só não reprovei porque ele me falou que era o pior filme que ele tinha assistido e me passou para assistir, eu assisti. Tá? Porque se eu não tivesse falado que era o pior, ele teria reprovado naquele dia. Chamado Monstro de Trás do Armário. Que coisa horrorosa. Né? Olha só. Ele entra na máquina, esse homem de 2 metros, e sai do outro lado com 4 metros por um erro da máquina. Tá legal? E conta uma coisa. Qual o peso desse homem do outro lado? Essa máquina é mágica mesmo, porque ela, além de aumentar o cara, ela acaba de criar matéria. Deve ficar parecido com o Homem-Aranha, tem uma coisa legal, né? De onde sai aquela teia toda e ele não perde peso. E um cara que sai de 2 metros para 4 metros, qual é o peso dele? A altura dobrou. O que significa que a massa, o volume dele foi multiplicado por 8. Se a massa é proporcional ao volume, esse cara sai do outro lado com 800 quilos. O cara não tem mais quilo, ele tem arroba. Tá? Repara uma coisa, por que esse cara não pode existir? Porque o osso dele, tá? O volume do osso aumentou. Mas imagina que você corte o osso. Ele vai ter uma superfície. Essa superfície é uma área. Essa área, se ele dobrou de tamanho, o que vai acontecer com essa área? Vai ser multiplicada por 4. Então, a área do osso, a área do corte transversal do fêmur desse cara, foi multiplicada por 4. E a massa dele foi multiplicada por 8. Pressão é força sobre massa, sobre área. O que significa que o fêmur está suportando o dobro da pressão. Esse cara vai ter os ossos partidos. Não existe, e repara uma coisa, nenhum ser humano chega a essa altura. Ele morre antes. Por quê? Porque a natureza não permite. A natureza cria estrutura esquelética, ou interna ou externa, exoesqueleto, que suporta um limite máximo de massa e impede que o animal cresça indeterminadamente. Então, por exemplo, um louva-a-Deus de 4 metros, o ele sairia do bueiro, nem sairia, ele seria simplesmente esmagado no chão. Você ia ver uma massa verde no meio do chão. Tá? Porque não pode existir um animal desse. Tá? Você teria que alterar toda a estrutura desse animal. Tá? Algo de interessante, que eu falava assim, é interessante, até para isso aqui. O metabolismo de uma criança é diferente do metabolismo do adulto. A natureza, novamente, trabalhando com geometria. Tá? Quem tem mais pele? Um adulto ou uma criança? Claro que em valor absoluto o adulto tem mais porque ele é maior. Mas se você fizer a comparação com volume, a criança tem em relação ao seu volume mais pele.
Fica parecido com o ovo de codorna ou ovo de galinha. O que significa que a criança troca calor com o ambiente com mais facilidade do que o adulto. O que significa que ele precisa de um metabolismo diferente, porque ele vai sentir mais frio e mais calor. O coração da criança bate diferente, é mais rápido. Se você pega um bebê, normalmente você não escuta quando ele é neném, mas no útero você escuta. Tá? Quando coloca o ultrassom, a batida é extremamente rápida, né? Bate muito rápido o coração. Mas cuidado, tá? O médico de criança, ele é especial porque a criança é toda diferente do adulto, ele não tem a mesma relação. E um dos problemas são os geométricos mesmo, tá? A criança não é igual ao adulto, nem semelhante ele é, tá? A criança tem cabeça muito maior do que a do adulto. Eu acho um verdadeiro pecado, desculpa, eu adoro criança, tá? Mas dizer que parece com o pai quando nasce, é que o pai tem que ser horrível. Porque a criança nasce com 1/3 do corpo e a cabeça. Tu já imaginou? Olha para mim, minha cabeça vindo daqui até aqui, tá? Perninha desse tamanho, andando assim. Nem ET. O ET é mais bonito do que isso, né? Ou seja, ela na verdade não é semelhante, ela tem toda uma estrutura diferente. A parte do corpo que menos cresce é a cabeça. Tá? Vai se mantendo. Claro, cresce, mas a proporção não é a mesma. Tá? Mas dá para fazer essa comparação. Outra coisa para a gente observar é o seguinte. Quando eu quero fazer relação por causa disso aqui, entre medidas lineares e medidas volumétricas, ou medidas lineares e medidas quadráticas, eu tenho que ter certos cuidados. Eu nunca mais vi, mas vocês devem conhecer. Existia um copo que a gente chamava de tulipa. A tulipa de chopp normalmente era isso aqui, ó. Hoje você já não vê esse troço com facilidade. Vocês chegaram a ver esse tipo de copo? Tá? Eu acho que ele sumiu porque ele quebrava com muita facilidade aqui embaixo, mas ele era um conezinho, de cabeça para baixo. Esse copo é excelente para você embebedar seu companheiro, né? Ou para beber mais do que ele, dependendo do seu objetivo naquela noite. Você pode fazer a seguinte proposta. Uma pessoa bebe até a metade, e a outra pessoa bebe a outra metade, da altura. Tá certo? Ou seja, tá na cara que quem beber a primeira metade vai beber mais. Tá certo? Quanto mais? Quem beber aqui bebe 7 vezes quem bebeu esse de cá. Concorda com isso? Porque, na verdade, a semelhança é entre o grandão e o pequenininho. Estou fazendo isso para lembrar de uma coisa. Todo mundo sabe disso, mas, inclusive, na aula da tarde vai ter brincadeira com isso aqui, que é, no nosso encontro da tarde, que é o seguinte. A altura do pequenininho está para a altura do grande, a proporção tem que ser montada entre os semelhantes. Assim como o volume do pequenininho está para o volume do grande. Está certo isso aqui? Claro que não, né? Claro que não. Por quê? Porque as medidas lineares crescem com o cubo das medidas volumétricas. Então, para essa proporção poder ser mantida, isso aqui tem que aparecer ao quadrado. Ao cubo, ao cubo, ao cubo. Ao cubo, ao quadrado se fosse área. Ao cubo. Isso aqui vai dar o quê? 1/2 ao cubo, não é isso? Aí eu vou ter 1/8 é igual a Vzinho sobre Vzão. Ou seja, Vzão é 8 vezes Vzinho. Então, se isso aqui é Vzinho, isso aqui, só o tronco, 7 Vzinho. É uma forma, divide a conta ao meio, mas eu bebo a metade, você bebe a outra metade. Tá certo? E se trabalhar com área? Se eu trabalhar com medidas lineares, isso aqui é triângulo, tá? Ó, esse triângulozinho aqui
é semelhante ao triângulo grande, o que significa, não vou pegar nem aqui, eu posso pegar aqui no centro, ó, que é mais jogo. Se eu quiser montar Rzão e Rzinho, esse Rzão aqui, vê se concorda comigo, vai ser 2Rzinho, tá certo? Coeficiente de proporcionalidade é 2. Como é que eu monto a relação de área? Agora sim. Rzinho está para 2Rzinho ao quadrado, assim como a área do pequenininho está para a área do grandão. Tá certo? Isso aqui vai dar 1/4 igual a Azinho sobre Azão. O único cuidado aqui que estou chamando a atenção, não esquecer dessa relação do cubo. Meus nobres, queria lembrar a vocês que na sexta-feira nós temos a sessão de perguntas, tá certo? Quem tiver pergunta a mandar, manda pergunta para o pessoal aí de casa, pessoal que está assistindo a gente de longe, para a nossa coordenação. E quem estiver aqui, traz a pergunta para a gente poder responder na sexta-feira. Tá certo? Qual é o? Ensino mandar. @impa.br. Colocar em maiúsculo só porque eu escrevi tudo maiúsculo. Caixa alta. Manda para cá que a gente tem a pergunta para fazer. Alguém tem algum comentário a fazer? Não? Então, meus nobres, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. De tarde tem uma sessãozinha. E na próxima aula nossa, quem vai dar aula é o Morgado. Na quinta-feira, eu descobri o que eu acredito ser um texto inédito do Morgado, tá? Que ele me passou. Mas daí a gente conversa sobre isso na quinta-feira, tá? No nosso próximo encontro. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês e vamos tomar o nosso cafezinho.